A questão 8 fala que uma partícula eletrizada com carga elétrica, Qzinho, move-se com velocidade v em uma região onde existe um campo magnético uniforme, cujo vetor indução magnética tem intensidade b. Sendo θ o ângulo entre o B e o V, determine a intensidade da força magnética agente na partícula nos casos. O primeiro aqui seria que o ângulo é 0 graus. Então, se a gente olhar para a força magnética, né, a equaçãozinha dela, que é muito importante, a gente vai pegar o módulo do Q, vai fazer vezes o V, vezes o B, vezes o seno do ângulo entre o V e o B, que é justamente o θ. Aí, para o caso do A aqui, como esse ângulo é 0 graus e seno de zero é zero, então vai ser zero. Que bela explicação, hein? Pois é, mas é por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Letra A é nula, então ficamos por aí. A letra B. A letra B a gente está lidando com seno de 90 graus, que vai dar 1. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer a conta, aí não adianta. Aí, para o B, eu vou pegar o meu FM aqui, vai ser igual módulo do Q. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Depois, esse Coulomb aqui, o metro por segundo e o Tesla, como eu não sei direito o que é um Tesla, mas eu imagino que vai juntando tudo dá Newton. É isso que eu sei. E é do jeito que eu vou tratar aqui, tá? A não sei que apareça alguma questão que obrigue a gente a fazer conversão de unidade. Por enquanto, eu vou só aceitar que no final de tudo, desse bolo todo, a gente sai com Newton ali, tá? Então, o meu V é 6 vezes 10 a 5, só pra gente não se estressar, tá? Ou melhor, pra mim não passar tanto trabalho na vida. Depois, o meu B é 10, e essa coisa toda no final é Newton. O teu professor adora quando isso acontece, né? A gente bota a unidade só no final da conta, não se preocupa com nada, tudo dá certo. Ele adora assim, que é limpinho, né? Fácil de visualizar qual é a resposta certa daí. Mas enfim, 5 vezes 6 é 30. Esse 10 a menos 6, esse 10 elevado à quinta com esse 10 aqui vai dar 10 elevado à sexta potência. Então essa coisa toda vai embora, sobrou só o 30 newtons mesmo, tá? Limpinho, limpinho. E se a gente olhar, realmente é 30. Então, uma coisa a menos. Próxima questão aqui. Na figura, o vetor indução magnética tem intensidade de 1 Tesla e o elétron, com essa carguinha padrão dele, né, se desloca com velocidade de 10 metros por segundo. Caracterize a força magnética agindo no elétron. Certo. Primeira coisa é a intensidade dela, né? Caracterizar seria por aí. Então, vamos começar. Vai ser o módulo do Q, né? Da carguinha. Então, ficaria 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 1,6 10 a menos 19, tá? Vezes o V, que é 10, vezes o B, que é 1. Tudo isso, vezes o seno do ângulo entre o B e o V. Seria o seno de 30, que é 1/2. Tem mais essa ainda, então... 1/2 seria... seria a mesma coisa que... bota 0,5 aqui. E a gente se vira depois. Paciência, tá? Isso tudo Newton. Viu? A unidade apareceu no final. Então, aqui ainda vou ter que arrumar as coisas, né? Isso aqui tá longe de estar agradável. Ok, então vamos lá. Esse 1,6 eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita, ficaria 16 aqui. Já vou colocar vezes 10 a menos 20 vezes 10 vezes 0,5. Ué, por que tu não resolveu isso ainda? Não, deixa quieto, deixa assim por enquanto. Bom, esse 0,5 é 1/2, né, cara? Então aqui a gente já vai fazer o favor de dividir o 16 por 2. E vai ficar com 8 vezes
menos 20 com esse 1 aqui vai ficar menos 19, então 8 vezes 10 elevado a menos 19 newton. Esse é o módulo dessa força. Tá. E aí, em relação à força? Bom, aí é a regra da mão esquerda aqui, a gente não vai esquecer que a carga é negativa, e aí tem que inverter. Se o polegar estiver apontando para cima, bota para baixo, né, o sentido da força, e assim vai. Mas enfim. Bom, vamos lá. O dedão, né, o que tá... O indicador é o B, o dedo do meio da mão é o V. Então, fazendo isso aqui, o que que eu vou ter, cara? Boto o B e o V assim e eu tenho o polegar apontando para minha cara, se eu alinhar os dois desse jeito. Tá, o que que acontece? Como a carga é negativa, então, se o polegar aqui tá apontando para minha cara e eu inverter o sentido dele, então é como se ele estivesse entrando na tela, entrando no plano aqui. Então é isso, ele está entrando, a minha força F está entrando neste plano que a gente está enxergando aqui. E a intensidade dele é 8 vezes 10 a menos 19 newtons, essa força, né? Está entrando no plano que contém esses dois vetores, né? Que seria o B e o V. E melhor do que isso eu não consigo. Forma um ângulo de 90 graus com esse plano que está entrando nele. Então, para representar o F, a gente bota o x, né? Que é para indicar que ela entra. Eu acho que é mais ou menos assim o desenho, tá? Se não for, paciência. Vamos dar uma olhada. Meus achismos hoje estão bons, né, cara? Tá, é 8.0 vezes 10 a menos 19, legal, até aí foi. Perpendicular ao plano definido por B e V. E entrando. É, uma boa descrição da coisa. E a revisão agora. Sabe-se que no ponto P da figura existe um campo magnético na direção da reta RS, apontando dr para S. Tá, campo magnético apontando do R para o S, beleza. Quando um próton, partícula com de carga positiva, passa por esse ponto, com velocidade v, mostrada na figura, atua sobre ele uma força devida a esse campo magnético. Sim, atua sobre ele essa força, de fato. Aí o que acontece? Se a gente fizer o desenho aqui, né? Então, do próton, aqui é o meu campo, né? O B, se ele está saindo do R e indo para o S, então é assim que ele se comporta, e o V estaria nesse sentido aqui. E aí, usando a regra da mão esquerda, né? Vamos botar aqui o B para cá, o V assim, o meu polegar está apontando para a tela do computador aqui, tá? O indicador está apontando para cima aqui na porcaria do B. Por que que eu estou fazendo isso? Porque, né, a dificuldade que eu tive até entender essa porcaria foi grande, né? Que a gente tem que dobrar a mão ali para conseguir fazer o desenho. Então, se o polegar está apontando, entrando aqui na tela, quer dizer que essa força aqui, de fato, nesse caso, ela está entrando mesmo. Porque a partícula ela é positiva, né? A carguinha. Então, é isso que a gente sabe a respeito. Opa, por que que eu diminui o zoom? Não sei. Não me pergunte, porque eu não sei responder. Mas enfim, é isso que a gente sabe a respeito da força. Então, dá para dizer que atua sobre ele uma força devido a esse campo magnético e ela é perpendicular ao plano da figura e penetrando nele. É, ela está entrando no plano. De fato, é a letra A, eu acho. Depois, mas vamos ler o resto, né? É na mesma direção e sentido do campo magnético. Não. A força F ela é perpendicular tanto ao campo quanto ao vetor velocidade. Então esquece. Na direção do campo magnético, mas em sentido contrário a ele. Não, não é a mesma direção. Na mesma direção e sentido da velocidade? Não. Na direção da velocidade, mas em sentido contrário a ela? Também não. Ela é perpendicular à velocidade. Então não tem como ser da mesma direção. Então, nenhuma das outras opções aqui, ela é viável, de jeito nenhum. Então, sobrou pra gente realmente a letra A. Vamos ver. Exatamente a R5, letra A. Que coisa bonitinha, cara.
Tá me agradando um pouco até começar a acertar alguma coisa aqui e ali, mas não. O problema é que não é sempre, né? Mas vamos lá. Num laboratório, uma fonte deixa escapar um feixe de partículas de carga elétrica positiva verticalmente para cima. Nessa região, o campo magnético terrestre é paralelo à superfície e o seu sentido é orientado exatamente do sul para o norte geográficos. Se esse é o único campo presente que poderia alterar a trajetória dessas partículas, pode-se afirmar que o feixe não sofre qualquer desvio? Tá, vamos lá. Num laboratório, uma fonte deixa escapar um feixe de partículas de carga elétrica positiva verticalmente para cima. Beleza. Então, o que que eu posso dizer? O planeta seria uma coisa assim, né? Mais ou menos. O feixe vai, a velocidade dele vai estar nesse sentido aqui, né? Essa é a velocidade do feixe. Beleza. Vamos botar assim. É vertical para cima. Legal. Aí, nessa região, o campo magnético terrestre é paralelo à superfície e o seu sentido é orientado exatamente do sul para o norte geográfico. Cara, bom, a gente pode considerar que muito próximo aqui, né? As linhas do coisa seriam mais ou menos assim. Então, esse aqui seria o norte geográfico, esse aqui seria o sul geográfico. Vou considerar isso, né? Então tá saindo do sul geográfico, passa por aqui, chega no norte, certo? Tentando interpretar a coisa, mas muito próximo da superfície, a gente pode considerar que essas será constante, mas então esse é o movimento da coisa. As partículas para cá, então se a gente fizer o desenho aqui, né, fecha ali, a velocidade tá para cá, e no meu desenho tá para cá. Assim é o campo, né? Então o V tá aqui. Essa força aí, vamos fazer de novo. Como é positiva a carguinha, então regra da mão esquerda funciona normalmente. Então, velocidade aponta para cima, é o que o meu dedo está fazendo aqui. A porcaria do vetor campo, né? Essa miséria, tá apontando da esquerda para a direita, do jeito que eu desenhei, e o meu polegar está apontando para dentro da tela. Então a força aqui estaria entrando aqui nesse plano dessas duas coisas. Beleza. E aí, o que que tu quer que eu faça com a situação dessas? Então, dizer que ele não sofre qualquer desvio está errado. Ele tende a se desviar para o sul geográfico, tende a se desviar para o norte. Não, nem para o sul nem para o norte, né? Porque o feixe estava tentando subir para cima. Subir para cima é uma maravilha, hein? O feixe está se deslocando aqui verticalmente. A força que vai empurrar e que vai mover esse feixe, essas partículas que seja, ela não vai tentar levar para o norte aqui assim, ela vai fazer ele fazer um movimento nesse sentido, né? De girar para lá. E aí é que tá. O norte geográfico aqui, o sul é aqui. Se girar para aquele lado de lá, eu não faço a menor ideia de onde é leste ou oeste. É um dos dois, ou é leste ou é oeste. Aí fica complicado. Ahn, Pior que eu não sei, tá? Eu acho que se girar para cá, tá? O meu achismo, eu acho que aqui é o leste seria se ele girasse nesse sentido aqui, né? As partículas, né? A força tentasse fazer assim nelas, puxar para esse lado de cá. Eu acho que o oeste seria para onde ela tá tentando girar lá. Mas não sei, cara. Isso aqui também é conhecimento básico de geografia, coisa que eu infelizmente não tenho. Eu vou dizer que seria pro oeste, tá? Só porque sim. É um dos dois, é um desses daqui. Então vai ficar oeste mesmo. É a letra E. Então R7. Cadê? Qual que é mesmo? Não, é R6. Tá, beleza. Beleza, vou ficar com oeste se a gente for olhar. R6 é aí mesmo. Tá. No puro chute, essa daqui eu poderia ter errado.
Mas de novo, qual é que é o problema? O problema é que a geografia que eu vi foi lá em 2014, a última vez que eu tive contato, quando eu estava no ensino médio, e nunca mais. E eu nunca fui um ser humano muito inteligente, né? Então, esse conteúdo aqui tá normal, né? Ele querer juntar outros assuntos, né? Junto com a parte de física, mas para mim já dificultou um pouco. Mas, de novo, não, nada que uma revisãozinha de geografia não resolva, né, cara? Enfim, vamos lá. Uma partícula eletricamente neutra, quando solta no ponto P, cai verticalmente atingindo o ponto O, que seria no zero. Ok, ponto P, olhe. Se do mesmo ponto P cair uma partícula eletricamente positiva, o ponto a ser atingido será. Tá, neutra não tem. Se ela tá neutra, não tem problema, né? O campo eletromagnético não vai afetar ela. Pelo menos é o que eu acho. Oh, peraí que essa cadeira aqui já tá, já tá se entregando. Vamos lá. Tá, positiva. Aí tu me faz uma pergunta boa, hein, cara. Ó, certo. Norte aqui tende a ir pro sul. Então é só fazer um desenho básico aí para entender as coisas da vida, né? Vamos lá. Então a partícula, o B vai estar nesse estilo aqui, né? Vai estar indo do norte aqui para o sul. A partícula vai passar exatamente no meio aqui. Então a velocidade dela vai ser nesse sentido. Aí é só a gente for usar a regrinha, né, da mão esquerda aqui. Como ela é positiva, né, cara? Então tem que botar um. Eu tinha que ter feito o desenho, né, da partículazinha para saberem. Mas enfim, velocidade para baixo. O B tá ali. O meu dedo tá apontando para minha cara. Então tá saindo da tela. A força que vai ser gerada aí sai da tela. Então, vamos botar assim. O FM seria representado desse jeito. Então, se a força tá saindo, ele vai deslocar para o 3 aqui, né? A coisa. Aqui seria como se fosse a tela, esse risco do 4 até o 2. E se estiver saindo, tá saindo aqui na direção do 3. Então vai ser para cá que ela cai. E aí a gente tem a letra D para nossa R7, né? Exatamente isso. Então, R7 é o animalzinho pequeno. Letra D. Perfeito, um a menos para nunca mais, né, cara? E a R8 aqui. Um campo magnético é constante e uniforme. Uma carga elétrica pontual penetra nesse campo com velocidade v. A força sobre a carga devida ao campo magnético será nula se o ângulo entre B e o V for igual a 0 graus. Porque é o seno do θ, né? Seno do ângulo entre o B e o V. Então, se for 0, ela vai ser nula. Logo, letra A para 8. Bom, muito bom. Essa pergunta eu gostei. Essa daqui me agradou responder, cara. E depois, uma partícula com carga elétrica Q passa com velocidade v por uma região na qual há um campo de indução magnética uniforme. A força que esse campo exerce sobre o Qzinho vai ser. Ela não depende da direção do dv, depende da direção do v. Não, calma lá. Vamos pensar. Eu tenho aqui a equação, né? Para saber a intensidade. Tenho minha carguinha aqui. Eu tenho V, eu tenho o B vezes o seno do θ, né? Aí o que acontece? Direção, vamos lá, vamos supor o seguinte, força está aqui, o B está aqui e a velocidade é essa daqui. Aqui eu tenho um ângulo entre esses dois, que é o nosso θ, e entre a força e a velocidade, e a força e o B, é 90 graus. Se eu mudar a direção do V,
eu tô mudando também o valor aqui do seno, né? O θ aqui vai mudar. Sem falar que se a direção for a mesma do B, a força vai ser nula. Então a força depende da direção do vetor velocidade. Ela está contida no plano formado por V e B. Não, a força ela forma um ângulo de 90 graus com o plano formado pelo V e pelo B. Então, não. É nula se o V e o B são perpendiculares. Se eles forem perpendiculares, o valor da força vai ser máxima, né? Porque aí a gente teria o seno de 90 graus. O θ seria 90. E aqui para o seno, né? A gente vai ter o valor máximo dele. Então, ela teria o valor máximo mesmo. Então, não vai ser nula. É máxima quando V e B são paralelos? Não. Se eles forem paralelos, o ângulo entre eles seria 0 graus. Então, a força vai ser mínima. Seria nula, no caso. Ela é máxima quando V e B são perpendiculares, exatamente, porque aí o ângulo entre eles é 90 graus, o seno é 91, que é o máximo valor que tu teria ali. Então, para 9 é letra E. Como eu gostei dessas questõezinhas aí, cara. Pelo menos as últimas, né? Foram bem mais agradáveis. Beleza. E agora? Agora a gente tem coisas, né? Movimento de... calma lá. Movimento de uma carga Q num campo magnético uniforme. Vamos agora analisar as diversas maneiras de uma carga elétrica Q penetrar num campo magnético uniforme de indução B. Primeiro caso, o Q é lançado com o ângulo θ igual a zero, né? Ou com o ângulo igual a 180 graus. Isso é, o vetor velocidade é paralelo ao vetor... Como é que é, né? Como é que é o nome do B mesmo, cara, para ficar bonitinho? Maneira de carga elétrica penetrar num campo magnético uniforme de indução. Ah, o vetor campo magnético deve ser uma coisa assim, o Bzinho, tá? Os dois vetores são paralelos, enfim. Então tá aqui o Q, feliz da vida, tem a mesma direção e o mesmo sentido do B, ou ele tem a mesma direção, mas sentido contrário ao vetor campo aí, enfim. E aí? Sendo o seno de 0 igual a zero e o seno de 180 também, resulta que a força magnética é igual a zero. Portanto, concluímos que uma carga elétrica lançada na direção das linhas de indução de um campo magnético uniforme realiza movimento retilíneo e uniforme, que não vai ter uma força atuando sobre ela aqui para acelerá-la ou diminuir a velocidade, né? Segundo caso, o Q é lançado com um ângulo θ igual a 90 graus. Então beleza. O ângulo entre os vetores, tá. Da expressão da intensidade da força magnética, a gente tem que θ igual a 90, implica que o seno de 90 graus é 1, e aí vem que a força é o módulozinho do Q, vezes V, vezes B, tá? Isso aí dá para entender. Agora, esse desenho aqui já me complica a vida. O que que eu tenho aqui? Que situação é essa? Tenho a carguinha, tá aí, positivo, o V, e a força aqui, para cima. Ah, e o B tá entrando, né? Ah, que legal. Que legal, tá. Então, o vetor aí do campo magnético, ele é perpendicular ao plano formado pela força e a velocidade. Tá, entendi. Compreendi perfeitamente o necessário. Essa expressão nos mostra que a força magnética tem intensidade constante. Desse modo, Q está sob a ação de uma força de intensidade constante e normal ao vetor velocidade. Sendo o movimento plano, da dinâmica concluímos que o Qzinho realiza movimento circular uniforme. Interessante. Mas nem tão interessante assim. Tá, a força só trocar a direção aqui do vetor velocidade, né? Ficar alterando isso. Que legal. Muito bacana, muito lindo, né? Muito bonito.
Então, a carga lançada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme realiza movimento circular uniforme em uma circunferência cujo plano é perpendicular à direção dB. Certo, entendi. Cálculo do raio da circunferência. Sendo a força magnética uma resultante centrípeta, então a gente vai ter que o Fm vai ser igual ao Fc em módulo, pelo menos, né? Então tá, pera lá. Módulo do Q vezes o V vezes B é igual a mv quadrado sobre r. Que interessante. Que interessante, cara. O que mais que tu vai concluir depois disso? Nada muito divertido, né? Nada muito divertido. Então o raio vai ser o QVM. Ah, mas tem velocidade, dá pra dar uma simplificadinha. Então essa velocidade com essa. Ai, ai. Então MV vai ser o módulo do Q vezes o B. Tá bom. Cálculo do período. Mas, meu bem do céu, pra que tanta coisa, cara? Período é 2πr sobre V. Puxa vida. Substituindo-se o R, a gente conclui que o período vai ser 2πm módulozinho do Q. Vezes o B. E onde é que eu vou usar uma coisa desse tipo, cara? Observe que o período não depende da velocidade com que a partícula penetra no campo. Aparentemente não depende mesmo. E o terceiro caso, o Q é lançado obliquamente à direção do campo. Sempre tem esse caso, né, cara? Por que que não teria esse caso? Nesse caso, decompõe-se a velocidade v em duas componentes. A componente v1 na direção dB causa um movimento retilíneo uniforme e a componente v2 perpendicular a B causa um movimento circular uniforme. Sério? Que legal, cara! Na direção do B. Então tá subindo e tá girando. Olha que coisa bonita. Não, isso aí é lindo, cara. A simultaneidade desses dois movimentos produz um movimento helicoidal e uniforme. A trajetória descrita mostrada na figura 13 denomina-se hélice cilíndrica. Tá, meu bem. Então quebra em V1 e V2 o V. Um movimento circular e o outro movimento retilíneo uniforme. Que bom, né, cara? Movimento retilíneo uniforme, a gente. Não, a gente tem a velocidade. Também eu não sei o que que a gente tem. Vamos lá. Vamos voltar aqui para as questões, que aqui é a parte importante. Descreva os movimentos das partículas eletrizadas A, B e C lançadas num campo magnético uniforme conforme a figura. Ai, cara. Tem aquela questão, né? A é um movimento retilíneo uniforme porque ela está na mesma direção aqui ao campo. A B é o movimento circular uniforme, porque a velocidade, né, o ângulo aqui com o B é de 90 graus. Então ela vai realizar um movimento circular uniforme. Movimento retilíneo, movimento circular e aqui os dois ao mesmo tempo, porque é um ângulo de 30. Que legal. Então é isso aí. Vamos lá, a 9. MRU, a B, MCU e a C, movimento helicoidal uniforme, MHU. Legal, né, cara? Quanta coisa a gente aprende num vídeo só. Depois, duas partículas iguais eletrizadas com cargas elétricas de mesmo valor absoluto e sinais opostos, sendo A positiva e B negativa, são lançadas num campo magnético
uniforme com a mesma velocidade, conforme a figura. Classifique seus movimentos e desenhe suas trajetórias. Aí é que tá, meu bem, não sei. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, as duas têm. Putz. Tem a mesma velocidade, né? Só que sinais opostos. Que bom pra elas, né, cara? Então aqui tá o nosso B, tá entrando no plano. Deixa eu arrumar aqui, então, com a mãozinha esquerda, né? Vamos de novo com essa regra aí. Então, tô apontando para dentro do plano, a velocidade assim. Então, o meu polegar tá apontando para cima, tá? Eu vou considerar o A primeiro, né, que é a porcaria positiva. Então, pro A, se o polegar tá apontando para cima, então beleza. Qual é que é a situação? A força seria assim, velocidade assim, né? No mesmo plano. E o outro vetor tá entrando lá para dentro, lá, né? Ali a gente não tá vendo o B. Mas ele tá entrando lá no plano. Ok, interessante. Aí, a velocidade, ela forma um ângulo de 90 graus, né? Perpendicular a isso aí. Então, no caso aqui, essa partícula, como a força está puxando ela para cima, ela vai realizar um movimento circular, né? Eu tenho a força aqui agindo como força centrípeta. E eu acho que ela vai realizar esse movimento, certo? Porque foi isso que ele mostrou no outro desenho, não foi? Deixa eu voltar aqui pro meu desenho. Cadê o desenho? Por favor, o desenho. Tá ali o V, o campo tá entrando, tem uma força, então movimento circular aqui, e uniforme, que é a mesma situação. E aí vai ser no sentido horário este movimento. No segundo caso meu aqui, deixa eu voltar, vamos voltar para cá. A outra, a carguinha é negativa, então a única coisa que eu tenho que fazer é inverter o vetor, né, da força aí, nesse caso. Então você estaria apontando para cima, está apontando para baixo, o B. Então esse aqui seria o A. FM aqui o animal. Então para outra seria assim, o meu FM estaria para cá, menos FM, né? E aí qual é que é a diferença? Sei lá. A velocidade. Ela tenderia. Ele tenta escapar para cá, né? Porque a velocidade é nesse sentido aqui. Daí como a força está puxando para baixo, ele vai fazer esse movimento. Certo. E aqui seria mais ou menos o centro, né? Da circunferência e tudo mais. Tá, então é isso. Então aqui minha velocidade também é tentando ir para cá. Só que a força está puxando para cima, então vai desviar ele, né? Da coisa. Beleza. Então entendi mais ou menos aí a situação. Onde é que eu vou usar isso na minha vida, eu não faço a menor ideia, mas que aparentemente eu entendi a situação, entendi. E a última página, cara, olha bem isso aqui, tá vendo, ó? Isso aqui é a parte do meio da página, né? Chegamos na questão 9 aqui, então só falta esse pedaço. Olhem bem, só essas questões aqui que a gente responda e acabou. Até nunca mais. E aí a gente acaba com esse livro miserável. Vamos lá. Primeiro aqui. Ele considerou carguinha negativa. Então eu errei. Putz, eu errei mesmo. A negativa vai para cima, a positiva vai para baixo. Porque eu não sei. Vamos ler de novo o enunciado. Talvez tenha uma boa explicação. Outros sinais sendo A positiva e B negativa são lançadas num campo.
Aí, se tu vai olhar a porcaria da coisa aqui, a negativa é para cima, cara. Por quê? Vamos de novo, a regrinha lá. O B tá entrando naquela porcaria. Velocidade da esquerda para a direita, assim, para a primeira, pro A, que é positivo. O meu dedão tá apontando para cima. Então a força deveria estar puxando esse pedaço de lixo para cima, não seria? Né? Regra da mão esquerda? Hein? Por favor? Quem sabe? Aí se eu olho aqui, a positiva está sendo puxada para baixo. Bom, tem um exemplo lá, né? Vamos voltar no exemplo. Tem tudo, a explicação tá lá. Tudo tá explicado aqui. Aqui a positiva, sendo puxada para cima com a velocidade na mesma direção da que eu tenho no desenho ali. A velocidade está na mesma direção, a porcaria do vetor aqui está entrando também na página, e a força está puxando para cima, que é justamente o que tu tem. Cara, é muito complicado, cara. A vida ela é muito complicada. Eu vou dizer assim que às vezes é difícil, né? Tá, o que é lançado com teto igual a 90, V faz um ângulo de 90 graus com o B, tudo mais. Da expressão da intensidade da força magnética, a gente tira que o Fm é igual ao Q, o módulo do Q e tudo mais. Essa expressão nos mostra que a força magnética. Tá, sob ação. Não tem nada aqui. Eu só tenho essa figura. Olha, tem dias assim, que o cara se questiona as coisas da vida, cara. Não tem condições dessa porcaria, desse pedaço de lixo aqui tá certo. Na verdade, provavelmente ele tá correto e eu que não sei o que fazer da vida. É isso aí. Eu não entendi então. Então não entendi nada. Eu só, né, tá bom. É isso aí. Sentido anti-horário para negativa. No meu caso, sentido horário para negativa. Vamos torcer pra gente achar essa questão aqui num gabarito, cara. Porque por que que acontece isso no finalzinho do livro, cara? Por que que não deixa pra fazer isso no começo de um livro? Ter essas coisas duvidosas aqui no começo e não no final. Vamos pesquisar isso aqui na internet. Vamos torcer pra encontrar, pra gente não se estressar. Mais do que já tá. Olha, aqui já vão 5, 10 minutos de vida só pra entender uma coisinha boba dessas, cara. Olha a regra. Ai, que legal a regra. Não é isso que eu quero, meu amor. Como a velocidade é perpendicular ao campo magnético, o ângulo é 90 graus, a força magnética atua exclusivamente com força centrípeta. Certo, que interessante. Determinação do sentido das trajetórias. Para encontrar o sentido da força magnética, utiliza a regra da mão direita. Eu estou usando a da mão esquerda, não posso? Tenho direito? Eu acho que eu tenho. Vamos lá. Ah, para a partícula A positiva, a força sai da palma da mão apontando para cima. Para a partícula negativa, por ter carga negativa, o sentido da força é invertido apontando para baixo. Sai das costas da mão. Legal, ai, que bacana. Vamos lá, trajetória de A. Um arco de circunferência voltado para cima, sentido anti-horário. Para A e para B. Um arco de circunferência voltado para baixo, sentido horário. Para B, para B. Um arco de circunferência voltado para baixo, sentido horário. É o sentido da coisa da negativa, que é a B. E a A voltado para cima, sentido horário. Ai, ai. Que livrinho, cara. Que experiência, cara. Que experiência gostosa a gente tem. Cadê? Podia ter uma questão desse. Vão aparecer outras, né? Vão aparecer. PMP2, no mesmo módulo, sinais contrários. É, exato. Talvez essa aqui seja parecida. Vamos ver se a gente chega a alguma. A conexão expirou. O servidor está demorando muito a responder. Meu amor, eu recém cliquei nele. Como é que tu disse que tá demorando muito a responder? Tu tem problemas? Vamos lá. De novo, a porcaria da regra. Que aqui ele usa da mão direita, eu acredito. Ou da mão esquerda, sei lá. Não, é da mão esquerda. Ok.
certo? É a mesma regrinha de sempre. Tá, vamos lá, mesma explicaçãozinha boa. Aqui. Então, velocidade no mesmo sentido, na mesma situação que a gente tinha antes, né? Vamos dar uma olhada. Força magnética é sempre perpendicular à velocidade, ela altera a direção e não o modo. Aham, que legal. Tá bom. Então aqui tem o meu Vzinho, vai fazer a curva. O que mais? Portanto, a partícula se realiza um movimento circular, bacana. Eu quero saber dos exercícios aqui que envolve essa bela dessa porcaria para mim poder resolver. Olha só. Carguinha menor do que zero. E aqui tem o contrário, que aqui ai, 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 não é bem isso que eu queria. Resolução, clicar aqui. Mas vamos responder essa, tá? Porque vai ser o contrário. Vamos lá. Então tá saindo, então o meu dedo tá apontando para minha cara, né? O indicador. Porque esse vetor que tá saindo do plano. Velocidade. Então, calma lá. Fiz a velocidade apontada da esquerda para a direita, o meu dedão está apontando para baixo. Como essa carguinha aqui é negativa, é menor do que zero, eu tenho que inverter o sentido então. Se a força nesse caso, que o indicador está apontando para minha cara, o dedo do meio tá no sentido da velocidade aqui, bonitinho, na mesma direção. E o dedão aponta para baixo, é só inverter. Então a força nesse caso está apontando para cima. Então essa daqui teria um movimento no sentido anti-horário, certo? Para esse caso em que ele está saindo. Então, o Q1 é movimento anti-horário e o Q2, e o do 2 aqui certamente é sentido horário. Vamos dar uma olhada na resolução do miserável. Vamos lá, meu bem. Tá. O Q1, ó, sentido anti-horário, bonitinho, força apontando para cima. Foi exatamente o que eu disse. E aí aquela coisa, né, cara? Tu vai reclamar pra quem? Tu vai chorar pra quem? Não tem pra quem chorar. Então, vamos voltar pro livro, né? Já que se eu acertei esse pedaço, ou pelo menos é a impressão que eu tive. O que que a gente conclui a respeito do gabarito dessa questão aqui? Que ele é maravilhoso, né, cara? Que a pessoa que fez esse gabarito aqui merece um abraço, um beijo na boca e muita coisa ela merece. Porque ficou bom. Ficou bom, hein? Pô, ficou excelente. Vamos para 11 então, né, cara, para não se estressar demais. Um próton que tem a carga Q e massa m penetra numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme de indução, que seria o nosso B igual a 5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Olha que maravilha, hein? Tá, e o que mais? Conforme a figura, determine o raio da trajetória descrita pelo próton, sabendo-se que a velocidade de lançamento é igual a 10 a 7 metros por segundo. Tá, essa questão, ela ainda, além de tudo, sabe que o M pelo Q é 1, é 10 a menos 8. Putz, que os pariu, hein? 10 a menos 8, o quê? Quilograma por Coulomb. Uhum, tá. Ok. Cara, isso aqui é só substituir dentro da equação. E qual é que é a equação? MVQB. Tá, a questão do M pelo Q, aqui o módulo do Q, né? Aquela coisa tranquila da gente chegar. Pô, mas daí o miserável falou: Ah, mas eu tenho que a massa pelo Q é isso aqui, eu já tenho esse valor, beleza. Então não preciso desses dois valores aqui, eu substituo ele simplesmente por 10 a menos 8. Então meu R vai ser 10 a menos 8 quilograma por Coulomb vezes o V sobre B. Então é 10 elevado à sétima potência
Tesla, né? Que eu não sei lidar com essas unidades. Não, cara, o V, o animal, é 10 a sétima metro por segundo. Dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Menos 2, rapaz, não faz isso. Tá, como a unidade é metro, imagino que Tesla aqui também vai estar nas unidades certas e tudo mais do sistema internacional, então no final das contas vai sobrar metro, né? A gente tá lidando com raio aqui, então é de se esperar que sobre metro. Então o que que vai sair aqui? Eu ficaria com 1/5. 1/5, na verdade, é 2 sobre 10, que seria 0,2. Já para ajustar, vezes. Aqui ficaria menos 8 mais 7 vai dar menos 1, mais 2 vai dar 1. Então seria 0,2 vezes 10, que no final das contas dá 2 metros. Esse é o raio. Tá? A bela de uma conta maravilhosa. Isso aqui é ensino fundamental, né? A gente está relembrando o ensino fundamental. Esse é o A11. 2 metros mesmo. Tá bem, tá bom. Aí o cara, eles deram um jeito, né, de fazer caber, né? O resto do livro, tudo bem organizadinho, e aqui não, aqui, como falta só esse espacinho aqui para terminar, não vamos botar uma página a mais, né? Vamos atochar tudo junto aqui, que aí vai caber os desenhos do gabarito, tudo cabe, vai caber tudo certinho. É uma qualidade impressionante, não? Mas é isso aí, é o final, né? Final, é finaleira, né? A pessoa já tá com pressa, já não quer mais ver as coisas mais. E é o que acontece. Vamos fazer verificação aqui. Um elétron é lançado num campo magnético uniforme. Descreva sua trajetória nos casos em que o elétron é lançado na direção das linhas de indução. Então, nesse caso aí, cara, é um MRU, né? Em direção das linhas. Depois, em que o elétron é lançado perpendicularmente às linhas de indução. Então, vai ser um movimento circular uniforme. E o C, em que ele é lançado obliquamente às linhas de indução. Aí vai ser um movimento helicoidal uniforme. Certo? É isso aí. Vê como a gente aprende? MRU, MCU e movimento helicoidal uniforme. E a 11. Duas partículas eletrizadas A e B são lançadas num campo magnético uniforme e seguem as trajetórias indicadas na figura abaixo. Indique. Minha leitura tá boa, hein, cara? Identifique os sinais das cargas elétricas. Ó, aqui tá saindo. Aí eu tenho a velocidade, campo magnético uniforme, e aqui a trajetória. Beleza. Então vamos lá, cara. Essa daqui, se eu errar essa daqui, é porque o gabarito lá da outra parte estava certo. Mas vamos começar pela primeira grande porcaria que a gente tem, que é a letra A que tá aqui. Então aqui é a velocidade dela e a trajetória nesse sentido. Aí o que mais que eu sei? Que o campo aqui está saindo, então, na minha direção. Então vamos lá. Mão esquerda, o indicador está apontando para minha cara, o V está apontando, o coisa da velocidade está apontando para o lugar certo, e o meu dedão está apontando para baixo. Está apontando para cá. Assim. Como a trajetória dela é o contrário, quer dizer que essa carga é negativa, porque se fosse o certo assim, né? Se ela fosse positiva, a força estaria puxando para baixo. Como não está acontecendo, ela está indo para cima aqui, quer dizer que a força eu tenho que inverter. Se eu estou tendo que inverter, quer dizer que essa carga aqui é negativa, tá? É só isso que quer dizer. Então aqui a gente tem o menos e a força seria nesse sentido aqui. Basicamente, tá? Então essa é negativa e a B é positiva, que vai seguir basicamente o mesmo raciocínio, tá? Então, como é que eu boto aqui?
O A é negativo e o B é positivo e segue a vida. Se eu errar essa, a gente já sabe que a outra eu também errei a outra. Mas é a vida. O QA é menor que zero, o QB maior. Que foi o que eu achei, né? QA negativo e o B positivo. Tá. Beleza, o jeito que eu representei não tá bom assim, mas é por aí. Ou seja, aquele gabarito ali tá errado. Uma partícula de massa m igual a alguma coisa, carga elétrica, penetra com velocidade num campo magnético uniforme de indução, conforme a figura. Que interessante. Que coisa legal, né? E aí tu quer que eu faça o que com essa informação? Desenhe a trajetória descrita pela partícula. Bom, carguinha positiva, né? Tá saindo. Bom, a gente fez a questão anterior, então o desenho dela, a trajetória seria essa daqui, ó. Sentido horário. Simples assim. Então é isso. Nossa, mas só isso? É. Carguinha aqui, trajetória dela vai ser essa. Esse é o destino dela. Tá? Que a força puxa ela para baixo aqui. Não, é só um FM. Aqui é velocidade. Ele tá saindo para fora aqui, né? O B. Aí o dedão, o indicador aponta para tua cara. O outro dedo ele tá tá apontando para velocidade, né? E aí o dedão aponta para baixo. Como ela é positiva, fica desse jeito, quer dizer que a força está realmente apontando para baixo. Pronto. Então, concluímos isso. Essa é a trajetória que ela vai seguir. Vamos dar uma olhada? Seria bom se fosse verdade, né? É o V12, sentido horário, bonitinho, bonitinho. E aqui ele botou um maisinho ali para garantir, né? Eu não botei e deveria ter. Eu deveria estar começando a indicar esse sentido aqui, né? Mas é que, assim, a gente já tá acostumado, né, cara? Tu ter essa noção, porque tu imagina que a força, a velocidade dela tá puxando ela nessa direção horizontal e a força puxa ela para baixo. Então, a resultante que a gente teria seria uma coisa assim, né? Entre esses dois vetores aí. Ela vai fazer a curva, no caso. Claro que meu desenho é aquela coisa, né? É prejudicado, pobrezinho, mas é por aí. Depois, calcule o raio da trajetória. Tá, o que era o raio mesmo? Bom, eu sei que vai o R aqui, né? É o M, V. Eu sei que vai o R, é triste, né, cara? O Q e aqui é o nosso B. É isso aí. Então, 4 informações para substituir. A massa. Minha nossa. 1,0 vezes 10 vezes 15 elevado a menos 5? Ah, cara, eu vou assumir que isso aqui seja 1,0 vezes 10 elevado a menos 5. E que só houve um erro de digitação aí, tá? Mas é é o que eu vou assumir, porque é a primeira vez que eu vejo um negócio desse. Então, vai ser 10 a menos 5 vezes o que fica no denominador, velocidade é 10. De novo, as unidades vão aparecer no final, não precisa ter pressa, tá? Então, 2 vezes 10 a menos 5, vezes o nosso B, que é 5. E aí, esse menos 10 a menos 5 vai embora. 2 vezes 5 dá 10, dividido por 10. Isso aqui tudo é metro, né? Não preciso nem te dizer. Básico, né? Então, nosso R vai ser 1. 1 metro. Será mesmo? Não sei, cara. Vamos descobrir. Juntos, né? V12 é 1 metro. Portanto, esse 15 aqui não tem sentido nenhum de existir, né? Esse 5 aqui tá no lugar errado. O que não é uma coisa boa, cara. Eu já vou dizer isso. Eu comentei um monte de vezes que
dependendo do que tu tá fazendo, é muito interessante, dependendo do livro que tu pega, tu avisar os teus colegas aí, teus amigos: "Ó pessoal, achei um erro em tal questão ou no enunciado do livro aqui", e tudo mais, né. Numa graduação, onde daí tu mostra para os outros que tu tá estudando, né. Fica aquela coisa: "Ó, o cara encontrou um erro no livro, caramba". Mas aqui é muito triste, cara, a gente tem que estar lidando com esse tipo de coisa. Mas assim, é comum em final de livro, tá. Não que eu tenha terminado muitos livros na vida, assim, mas é bem comum encontrar erro no final do livro, assim, os negócios mais corrido. Ai, ai, mas enfim, a gente vai sobreviver a isso, né. Eu acredito que vá. Então aqui, uma partícula de massa m e carga q descreve uma trajetória circular de raio r, calma lá, em um campo magnético uniforme B. Conforme a figura ao lado, para obtermos uma outra trajetória de raio R1 maior que o R, devemos. Vamos com calma. O que é o meu R mesmo? O meu R é o nosso M vezes o V, dividido pela carguinha aqui, né? Módulo dela, vezes o B. Se a intensidade do campo for constante, para a gente conseguir um raio maior, eu preciso ou de uma velocidade maior ou de uma massa maior, tá? Ou diminuir o valor do Q. São três possibilidades aqui. Massa maior, velocidade maior ou diminuir o valor do Q. Vamos ver. Aumentar a carga Q. Não, ela está no denominador. Se tu aumentar o valor do Q, tu vai diminuir o valor do R. Diminuir a carga Q. Sim. Diminuir a massa. Não, de jeito nenhum. Está no numerador. Tem que aumentar. Diminuir velocidade. Jamais. Aumentar o valor do B. Bom, o valor do B é denominador, cara. Esquece. Então, definitivamente, letra B para 10. Exatamente. Letra B, tá bom. A 11. Um feixe composto por nêutrons, prótons e elétrons penetra em uma região onde há um campo magnético perpendicular à direção inicial do feixe, como indicado na figura. As três componentes 1, 2 e 3 em que o feixe se subdivide correspondem respectivamente a: o nêutron vai seguir a vida dele em paz, tá? O nêutron ele passa aqui de boa, não vai sofrer nada. Agora o próton e o elétron, aí já a coisa já muda, né? Vamos lá. Então, velocidade aqui, vamos considerar o próton aí. O que vai acontecer? Então, pega o nosso próton, a velocidade dele é assim, certo? Tá nesse sentido. O campo aqui tá entrando, tá. Então, estaria assim. É porque o próton ele não vai sofrer, né? Ah, o polegar, do jeito que tiver, vai indicar a direção da força. Por isso que eu escolhi ele primeiro. Não precisa estar invertendo nada quando é o outro. Então vamos lá. O indicador está apontando para a tela aí que tu tá vendo. Beleza. O outro, meu dedo aqui está apontando, tá no mesmo direção aqui da velocidade. E aí o dedão está apontando para cima. Então a força nesse caso aqui do próton puxa para cima. Então ele vai desenvolver este movimento aqui, né? Movimento circular desse tipo. Beleza. Então, próton foi para cima aqui, no caso seria o 1 próton, 2 é nêutron e 3 é elétron. Prótons, cadê os nêutrons? Está no meio, com certeza. Então, próton, nêutron e elétron, ele é a letra E. Exatamente. Que coisa boa, né? Menos uma questão aí para se preocupar. Já tô, olha o tamanho dessa, cara. Minha nossa. Raios cósmicos são partículas de grande velocidade provenientes do espaço que atingem a Terra de todas as direções. Que bom para ela. Sua origem é atualmente objeto de estudos. A Terra possui um campo magnético semelhante ao criado por um ímã em forma de barra cilíndrica. E
que eu tenho que ver com isso? Um ímã em forma de barra cilíndrica, minha nossa, cujo eixo coincide com o eixo magnético da Terra. Uma partícula cósmica, P, com carga elétrica positiva, quando ainda longe da Terra, aproxima-se percorrendo uma reta. Tem que tomar um trago de água, né? Porque senão você vai embora a voz. E é bom um traguinho de água, hein? Tem coisa melhor que água, cara. Não tem mesmo. Então, o que mais aqui? Barra cilíndrica, tá. Uma partícula cósmica P com carga elétrica positiva, quando ainda longe da Terra, aproxima-se percorrendo uma reta que coincide com o eixo magnético da Terra, como mostra a figura. Desprezando a atração gravitacional, podemos afirmar que a partícula, ao se aproximar da Terra, vai fazer o quê? Eixo magnético. Quando que eu vi isso? Talvez o autor tenha, talvez o autor tenha comentado isso no início, né? Mas eu já não lembro mais, cara. E aí fica triste, hein? E aí depois não dá pra colocar a culpa no autor, né? Tem coisa, se o conteúdo tá no livro ali, vem que o cara é obrigado a saber fazer, né? Vamos voltar aqui então. Olha quanta coisa a gente viu. Eu sei que tem alguma coisinha da Terra aqui. Seria por aqui, né? Que é o começo do conteúdo. Sul geográfico, norte geográfico, que bacana. Equador magnético, Equador geográfico, sul magnético, o eixo magnético. Cara, não sei. Essa aqui vai ter que ir na sorte mesmo. Vamos lá. É uma só, né? É, era aquilo ali que eu tinha de material de apoio, então tá bom. Vamos voltar pra questão, né, cara? Vamos voltar aqui. A gente tem 20% de chance de acertar. Já é alguma coisa. Então, desprezando a atração gravitacional, podemos afirmar que a partícula, ao se aproximar da Terra, aumenta sua velocidade e não se desvia de sua trajetória retilínea. Cara, se ela passar bem no tal do coisa, né? A Terra aproxima-se percorrendo uma reta que coincide com o eixo magnético da Terra. O que é o eixo magnético? É onde as coisas saem de um polo e chegam no outro, que é assim, eu acho, né? As linhas e tudo mais. Então essa partícula, ela entraria aqui na mesma, tendo a mesma direção das linhas de campo, né? Eu acho, não sei, talvez. Então ela aumenta a sua velocidade? Não, a velocidade não, né? Relação a aumentar nesse caso, se ela estiver na mesma direção das linhas de campo, não vai aumentar. Ela diminui a sua velocidade e não se desvia da sua trajetória. Tem sua trajetória desviada para leste, desviada para oeste, não altera sua velocidade desvia, nem se desvia de sua trajetória retilínea. Cara, eu vou ir na letra E, porque se eu tô imaginando a situação que esse eixo aí seria onde a gente tem as linhas de campo e tal. Sai de um lugar e entra no outro aqui, se ela entrar retinho aqui, ó, não vai se desviar da trajetória, nem aumentar a velocidade. Então eu vou ficar com a letra E, mas não sei, cara, eu tô chutando. Isso aqui é 20% a minha chance de acertar essa questão. Eu não sei. Vamos ver? É a letra E. Tá. Então é isso mesmo que eu imaginei. Tá, mas aí tá aí um conteúdo que eu não sei, cara. O eixo magnético. Enfim, os 20% de chance bateram com força, né? Eu acertei. Vamos lá. A 13. Sabe-se que as linhas de indução magnética terrestre são representadas aproximadamente como na figura. Então, o norte sai do norte e chega no sul. Olha só que legal. Muito bem, muito bom. Tá, o N é o polo norte magnético e o S é o polo sul magnético. Ok. Que a gente sabe que é o contrário, né? O norte magnético é o sul geográfico e assim vai. Mas enfim, partículas positivamente carregadas
dos raios cósmicos aproximam-se da Terra com velocidades muito altas, vindas do espaço em todas as direções. Ai, que bonitinho. E aí? Considere uma dessas partículas aproximando-se da Terra na direção do seu centro. Aqui lá vem o bicho, e vem reto. Atravessar com vontade. Ao longo do caminho C. Pode-se afirmar que essa partícula, ao entrar no campo magnético da Terra, cara, ela vai entrar e vai passar perpendicularmente aqui, né, em algum ponto aqui ela vai passar perpendicularmente às linhas de campo. Aí uma força vai aparecer e vai dar uns tapas nela. Será defletida para baixo do plano da página. Será defletida perpendicularmente à página, afastando-se do leitor. Não será defletida pelo campo, será defletida para cima do plano da página. Ai, cara, não sei. Não sei. Quanta pergunta, cara, quanta coisa. Tá, vamos lá. Aqui no momento em que ela for. Peraí, não é aqui que eu tenho que vir, né, cara? Vamos organizar o desenho. Então ela tá vindo assim. Eu ia riscar com a bunda da caneta, né? Daí eu ia fazer um serviço. Então seria nessa trajetória aqui. A linha de campo tá indo do norte para o sul. Então, no que nos interessa, a linha de campo estaria passando por uma trajetória desse tipo, assim, né? Perpendicular à velocidade lá da partícula. E a partículas positivamente carregadas. Então aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho a velocidade. Ô miséria pequena de vida. Velocidade da partícula. Aqui é o B, né? Nosso B. Do norte para o sul. Mas ali nesse pequeno espacinho é como se fosse perpendicular. Então vamos lá, regra da mão esquerda. Positiva vai ficar. O meu dedão está apontando no meu sentido B e a velocidade também. O meu polegar está apontando para fora da página. Então a força, aqui nesse caso, estaria saindo da página, indo em direção ao rosto da gente, tá? Então, se a gente olhar para cá, será defletida para baixo do plano? Não. Será defletida perpendicularmente à página, afastando-se do leitor. Não está se afastando, tá vindo em direção ao rosto do cara. Não será defletida? Não, esquece. Será defletida para cima do plano da página, será defletida perpendicularmente à página, aproximando-se do leitor. É isso que o polegar está virado para mim. Então, de fato, ela está saindo em direção ao rosto do cara, né? Então, a 13, a gente fica com a letra E. Seria muito bom se fosse verdade, né? Mas já teve duas questões com a letra E. Duvido muito que ele vai ter botado a terceira, botou. Colocou miserável, hein, cara? Mas é um miserável esse miserável. Tá bom. E aqui a gente tem o caso mais importante. O que é o caso mais importante? Dos três casos citados anteriormente, o mais importante é aquele em que a partícula penetra no campo magnético uniforme com velocidade v, perpendicular a B, e a partícula descreve um movimento circular uniforme de raio R, tá? Que é o mv, Qzinho sobre B, tá? Vamos lá então. Então isso aqui a gente faz questão de anotar, né? Porque vai usar com frequência, já que é tão importante assim. E o período é 2 pm QB. Tá bom. Esse é o caso mais importante, não vão esquecer disso, hein, pessoal? Isso aqui vai salvar as nossas vidas. Observe que o período é independente do valor V da velocidade. Que legal. E é isso aí, vamos resolver então o caso mais importante, cara. Uma carga elétrica pontiforme, Qzinho, que é 1 microcoulomb, minha nossa. Que mais? De massa
2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Aí penetra pelo orifício A de um anteparo perpendicularmente a um campo magnético uniforme de indução. E o B, 5 Tesla. Tá, conforme a figura, sendo o V é 1 metro por segundo. Tá, então tem todas as informações que eu poderia querer na vida, né? A velocidade, calma lá. É 1 metro por segundo, a velocidade com que a partícula penetra no campo determina a distância do ponto A ao ponto C sobre o qual a carga incide no anteparo. Tu tá de brincadeira comigo. Que eu tenho que determinar essa distância. Certo, e como é que eu faço isso? Tá, mas onde é que é o ponto C? Só pra mim saber. Que aqui eu tô vendo essa coisa, calma lá. Sendo V a velocidade, no campo determina a distância do ponto A ao ponto C sobre o qual a carga incide no anteparo. Do ponto A ao ponto C sobre o qual, então ela tá em cima do C. Tá. Tá bem. Bem. Isso é complicado, hein, cara. Qual a carga incide no anteparo, Cara, não sei, não entendi. É isso. Eu só não foi. A carguinha tá em cima do C e eu tenho que encontrar a distância. Vou ler de novo, né? Quem sabe tem alguma coisa a mais aqui. Tá, penetra pelo orifício de um anteparo perpendicularmente a um campo magnético uniforme de indução, conforme a figura, sendo a porcaria do V, velocidade, no campo, determine a distância do ponto A ao ponto C. Já li isso 3 vezes e não entendi. Ponto C, sobre o qual a carga incide no anteparo. Mas cadê a porcaria do ponto C, cara? Eu não entendi isso aqui. Eu nem vou começar. Se eu não entendi, como é que eu vou começar? A gente já começou mal aqui a coisa, hein? Enunciadozinho bom, hein, cara? Nossa. O que você está pensando? Meu amor, se eu te contar no que eu tô pensando, tu vai ficar triste. O que eu tô pensando em tocar fogo num livro que eu nem tenho a versão física dele, eu só tenho um PDF. Então tu vai se entristecer com esse pensamento. Como é que alguém vai tocar fogo num PDF, né? Pois é. Para determinar a distância entre o ponto A e o ponto C de impacto no anteparo, calcula-se o raio da trajetória circular descrevida pela partícula sobre a ação da força magnética. Do ponto A e do ponto A de entrada e o ponto C de impacto no anteparo. Tá. Ela entrou, vai fazer um movimento circular e tu tá dizendo então que ela vai bater em algum canto aqui. Ah, tá bom. Então, se é só isso aí, beleza. Então aí agora o inocente, o miserável entendeu alguma coisa, né, cara? Carga positiva, beleza. Esse campo tá saindo. Então tenho a minha carguinha positiva aqui. Ela vai entrar com essa velocidade V, a inocente, né? Aqui a porcaria do B tá saindo para fora. Então estou apontando o dedinho para mim. Aqui do B, a velocidade estaria para cima, essa desgraça aqui. Como é que eu boto isso, cara? Quebra uma mão para mim conseguir acertar uma coisa desse tipo, pelo amor de Deus, cara. Ah, então a força seria para cá. Então, se aparentemente, né? O dedão aponta para cá, a coisa aponta para cima e o coisa ali, beleza.
Então, meu F é aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo com a mão aqui, ó. Para aplicar a regra da coisa, mas não é fácil aplicar a regra da coisa, cara. Não é fácil. Mas ok. Então, o movimento circular aqui assim, pá, vai bater aqui. Se esse é o anteparo, né? Então, a distância que ela vai percorrer seria o dobro do raio, certo? O raio tá aqui, raio aqui. Aqui seria o ponto C, então. Aqui é a porcaria do ponto A onde ela entra. E eu acho que é isso, cara. Se eu entendi bem, se eu não entendi, aí paciência, né? Então, o meu raio é MV. Aqui é o Q vezes o B. E a vida tem dessas, né? A gente às vezes não entende tudo, infelizmente. Tá. Acho que eu já copiei os valores, né? Já copiei tudo ali. 2 vezes 10 a menos 6. Vezes o V, que é 1. Então, bota 1 ali para não se estressar. Módulo do Q, que é 1. Micro, então é 10 a menos 6. Vezes o B, que é 5. Então, isso aqui vai embora. Então, o meu raio aqui seria 2 por 5 é 4 por 10, que é 0,4 metros, né? A gente espera que a unidade se mantenha. Portanto, a distância, que eu vou chamar de D, entre o A e o C, é o dobro disso, que é 0,8 metros. E se não for? Aí, paciência, né, cara? Aí, o que eu vou fazer? Mas 0,8, precisamente. É difícil, né? Entender um enunciado realmente não é fácil. E a 13, o que a gente tem? Uma partícula eletrizada com carga elétrica de valor absoluto 2 microcoulomb. Interessante, hein? Valor absoluto. Olha, a primeira vez que ele facilita a vida de alguém, hein? Por que será? E a massa é 4 vezes 10 a menos 12 kg. Tá, ela penetra num campo magnético uniforme de indução. Aí o meu B é 4 vezes 10 a menos 3 Tesla. Tá, mais alguma coisa? E descreve a trajetória indicada na figura. Que legal para ela, não? É muito bonito. Então é a mesma situação da anterior nossa, né? Ela entrou aqui, né? O vetorzinho que tá saindo, né? O B. Ela vai ser puxada assim para bater. É a mesma coisa basicamente aqui, né? Ela entrou aqui, foi puxada nessa mesma direção. É só inverter a figura, né? Que a gente teria a mesma coisa praticamente, tá? Então o que eu concluo? Que a carguinha aqui é positiva. Então, qual o sinal? É a primeira coisa, né, cara? Então, para a letra A, já por similaridade com a questão anterior, né? A gente já conclui que é positiva, tranquilamente. É isso aí, que é maior que zero. Lindo demais. Depois, determine o intervalo de tempo que a partícula permanece no campo magnético, e esse intervalo de tempo depende da velocidade com que a partícula penetra no campo. Não sei porque eu não lembro. Não sei porque eu não lembro, cara. O período aqui é 2π sobre alguma coisa, já vou te dizer. É 2π vezes m dividido pelo módulo do Q vezes B. 2πm. Não, o período não depende da velocidade. Então já está respondido essa. Então vai ser 2π vezes a massa dela. Cadê? 4 vezes 10 a menos 12, cara. E aqui o que mais? Módulozinho do quê? 2 vezes 10 a menos 6. Então esse 2 com esse já vai embora, vezes o
T, o que T nada, vezes o B, que é 4 vezes 10 a menos 3. Olha só que maravilha, hein? Tudo se ajustando. E a unidade que sobrou aqui, segundo. Ah, mas e as... Cara, olha, Tesla e essas coisas aí, só se eu for fazer uma pesquisa para descobrir que porcaria que é. Até lá, paciência. Então aqui a gente ficaria com 10 elevado a menos 9 na parte de baixo e menos 12 em cima. Então meu tempo vai ser π vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Ah, e quanto é que é isso? É aproximadamente 3,14 vezes 10 a menos 3. É mais ou menos por aí. Nem mais nem menos. 1,6 vezes 10 a menos 3. Tá, então não é. Então não é. O que tá errado aqui? Tá errado a vida. A vida é uma desgraça, não? Descarta isso aqui. Vamos voltar para aqui para essa parte do planejamento da coisa. 2π m q vezes b. Tá. 2π m q vezes b. É isso que a gente tem que usar, certo? Então vamos de novo, né? Não tem problema. 2π m dividido pelo módulo do q vezes a porcaria do b. Então, o que eu tiro daqui? Tiro um t menorzinho, fica melhor, né? Vamos lá. 2π vezes a porcaria do m. Vamos olhar direto na questão. O m é 4 vezes 10 a menos 12. Tá, pronto. Aqui em cima já foi. Par de baixo. Módulo do quê? 2 vezes 10 a menos 6. Vezes, né? O microcoulomb ali. A, o B, que é 4 vezes 10 a menos 3. Aí se tu perceber, né? Não precisa fazer muito esforço aqui para te perceber as coisas da vida, mas vamos lá. Carguinha, micro é 10 a menos 6. Tá. O outro, 4 vezes 10 a menos 3. Perfeito, né? Então, menos 6, menos 3, beleza, aqui foi. Se tu notar, eu tenho 2 aqui multiplicando em cima, tenho 2 dividindo embaixo. Vai embora. 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo. Adeus, até nunca mais. Então, no caso, eu ficaria com um período aqui, cara, que é triste, né? Mas é complicado. Que seria, vamos lá, aproximadamente 3,14, que é o nosso π, né? Aproximada, coisa bonitinha assim. Vezes, a não ser que eu tenha que fazer outra conversão de unidade, né? Putz, pode ser. Mas até aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 3, que seria menos 12 menos menos 9 aqui da parte de baixo, e aí sobra só menos 3. Ok, isso segundo, né? Aparentemente. E é isso, cara. Aí tu achar 16, ou melhor, 16 ou 1,6, deixa eu ver aqui. 1,6. Aí me quebra. Aí não tem condição. Vamos tentar procurar essa questão aqui, que eu não quero me estressar. É o final do livro, é alegria, é felicidade. Nunca mais vai precisar encostar nisso daqui de novo. Por que a gente vai se estressar logo agora, né? Não, agora é só alegria, pô. Sua vez, Felipe. Tá bom, meu bem, deixa que eu faço então. Muito obrigado. Minha vez de quê, cara? Se eu só venho aqui pra pedir ajuda, cara, eu nunca venho aqui pra comemorar nada. É sempre uma desgraça atrás da outra, nunca é uma coisa feliz. E aí a gente fala, sua vez. Vamos lá. Letra A. Sentido vetorial confirma que a carga é positiva. Beleza, então isso aí a gente também tinha chegado. Aqui a equação a mesma. Período. Aí me quebra, hein? Porque o período é uma rotação toda, né? Da coisa.
E aqui eu tenho metade disso. É sério? É sério? Aham. Então aqui seria a metade só. O período leva em consideração o tempo gasto para dar uma volta toda. Então é isso, esse é o meu problema. É esse o meu problema. É amar demais. Olha aí, ó, eu lendo isso daqui, falei, cara, quando ele botou delta T aqui, na verdade, onde é que tá? Eu vi um delta T em algum canto aqui e eu comecei a pensar sobre a vida. Cadê o delta T do desgraçado que ele botou? Aqui, esse aqui, ó. Eu li esse delta T sem nem olhar o resto aqui embaixo, já foi. Então, tá. Então, aqui a gente vai botar o seguinte: 3,14 vai ser. Esse é o período, mas o tempo que ele gastou é a metade disso, né? Então seria. Vou botar 314 aqui, dividido por 2. Imagino eu, né? Então aqui, 2 vezes 15 dá 30. Sobra 1. Baixo 4, 14. 2 vezes 7 dá os 14 que eu preciso. Aqui dá 0. E aí eu tenho que, como eu multipliquei isso aqui por 100, né? Eu vou ter que dividir o resultado que eu encontrei aqui também por 100. Não tem o que fazer. Então ficaria 1,57. Então o ΔT, no caso, né? 1,57 vezes 10 a menos 3 segundos. E aí? E aí que dá para arredondar para 1,6, né? Aqui tudo é aproximado, inclusive essa parte é tudo aproximado. Então, aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 3 segundos. E aí, mais uma questão que você vai embora, né, meu bem? Aham. Tá, pelo menos agora a gente sabe a resposta mesmo. E aí tem mais uma aqui, cara. Por que que tem mais uma no final do vídeo? Uma grande. Duas partículas 1 e 2 de cargas elétricas Q1 e Q2 e de massas iguais penetram com a mesma velocidade numa região onde há um campo magnético uniforme. Entrando perpendicularmente no plano do papel, as partículas descrevem as trajetórias indicadas na figura. A trajetória da partícula 1 passa pelo ponto B e segue até o A. Partícula 1 passa pelo ponto B e segue até o A. Que bom para ela. E o que mais? Então, B, né? A trajetória da partícula 2 que passa pelo ponto A e vai até o ponto C. Passou pelo ponto A e foi até o ponto C. Que legal, que bacana, que lindo. Ok. E aí? Determine a relação Q1 sobre Q2. Esse é um lindo, hein? Então vamos lá. O que é o meu R1 aqui? O meu R1 vai ser as cargas ali, massas iguais, penetram com a mesma velocidade. Ok, então tem coisas iguais aqui. O raio é o MV, né, tchê? Barbaridade. Vou botar o Q1 aqui já direto, né? Porque massa e velocidade é a mesma. Vezes o B, né, tchê? É o mesmo, né? Claro. Aham, é o mesmo para as duas. Barbaridade, né? Depois, o R2 é o mesmo MV, né? Mas massa e velocidade é a mesma porcaria. Massas iguais, penetram com a mesma velocidade, né? Aham. Plano papel, descreve a trajetória de cargas. Tá na mesma massa, mesma velocidade. Só que o sinal delas, né, é diferente. Uma é positiva, outra é negativa. Mas eu acho que é por aí. Mas vai saber, né, cara? Enfim, de caso pra trajetória. Pá. Tá. Então eu vou ficar com o Q2 aqui. O B é a mesma coisa, né? Para todo mundo. Bate. O que é o R1? O R1 é R e o R2 é 2R, né?
É isso aí. Então, o R1 aqui a gente vai ter o R vezes Q1 vezes B é igual a 2R. Vamos esquecer, né, que é o MV, né, no caso. Então, 2R vezes Q2 vezes o B. Então, isso aqui vai embora. O R vai muito embora com esse. E aí eu quero saber o quê? Q1 sobre Q2. Cara, queria muito que fosse só isso aqui, cara, mas duvido muito que eu vá acertar de primeira isso aqui. Ainda mais 2, né, como resposta, não vai sair. Menos 2, 14. Tá, o menos 2 é porque... Tá, mas eu não teria que considerar o módulo das coisas? Não, acho que não. Não, não. Na equação, sim. Mas aqui, quando eu pegar uma carga e dividir pela outra, aí não. Aí, de fato, eu só encontrei, no caso, a única coisa que eu achei foi o seguinte: eu achei que o Q1, nesse caso aqui, é igual a 2 vezes o Q2. Agora, isso não quer dizer nada em relação ao sinal das cargas. Só isso. Q1 é igual a 2 vezes o Q2. Mas aí, como tem que levar em consideração que uma é positiva e outra é negativa, porque se a gente olhar pra porcaria do desenho. Vem cá, meu amorzinho. As duas estão entrando aqui, né? Uma foi puxada da, da direita para a esquerda aqui, e a outra que entrou no A aqui foi puxada da esquerda para a direita, pobrezinha, né? As duas entram com a mesma velocidade, então, se uma foi um para cada lado é porque elas têm sinais opostos aí, né? E é só isso. Então, no caso, com toda certeza, Q1 dividido por Q2 agora sim, levando em consideração o sinal, é menos 2. Porque um é maior que zero e o outro é menor. E daria pra gente determinar qual é que é qual, mas é final de vídeo e vamos seguir a vida, né? Então, menos 2 é a resposta realmente bem certinha para essa questão. No próximo vídeo, então, a gente vai continuar resolvendo essas questões maravilhosas aqui. Eu vou tentar tomar mais cuidado para não cometer erro desse tipo, tá? Então, muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco.